O avanço descontrolado do coronavírus no Brasil deixou de ser só um problema interno. Com mais de 100 mil casos confirmados, a situação brasileira assusta os países vizinhos. Nós temos mais que o dobro de casos do Peru, por exemplo, que hoje é o segundo país com mais contágios na América Latina. Essa situação já está obrigando alguns dos nossos vizinhos a vigiar as fronteiras com mais atenção. Você provavelmente ouviu as boas notícias sobre o Paraguai, um país com quem o Brasil divide 1.300 quilômetros de fronteira. Em 29 de abril, quando por aqui o Brasil se aproximava dos 100 mil casos, o Paraguai comemorou o fato de que já não tinha mais nenhum paciente com Covid-19 nas UTIs do país. Mas, apenas 2 dias depois, em 1º de maio, o país registrou seu recorde de casos de coronavírus em 24 horas. Foram 67 novos infectados, com um detalhe importante: 63 deles vinham do Brasil. E a tendência vem se mantendo nos dias seguintes. Hoje, 9 em cada 10 casos do Paraguai acontecem em pessoas que tentam voltar para casa vindas do Brasil, que se tornou o epicentro da pandemia no continente. A situação do Paraguai era positiva. Por lá, o presidente decretou quarentena obrigatória no dia 10 de março, e a queda dos casos era consequência direta do isolamento social, sempre defendido pelas autoridades do país. Mas agora, além de tomar conta da população interna, o Paraguai tem que enfrentar o problema de quem literalmente carrega o vírus através das fronteiras. O país não pode barrar seus próprios cidadãos que voltam e ficam isolados em albergues, mas a imagem do Brasil sai arranhada. Nas cidades de Pedro Juan Cabageiro e Capitã Bado, que fazem fronteira com Ponta Porã e Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, cercas de arame e valas feitas com retroescavadeiras transformaram o lugar em um cenário de guerra, tudo para impedir a entrada de brasileiros. A segurança militarizada também precisou ser reforçada após a mídia local denunciar que empresários de Foz do Iguaçu estavam pagando propina a agentes paraguaios para violar o cerco de forma ilegal. E o que acontece no Paraguai pode ser um sinal de como os brasileiros vão ser tratados ao tentar viajar quando o auge da pandemia passar nos nossos vizinhos. Outro país que também já nos vê com preocupação é a Argentina. Em entrevista a uma TV local, o presidente Alberto Fernandes disse que a situação brasileira é preocupante, principalmente porque o governo não age com a seriedade que o momento pede. As coisas me parece que o governo não las está tomando com a seriedade que o caso requiere, sinceramente lo digo. E isso me preocupa muito porque quero muito o povo do Brasil, mas me preocupa muito também porque isso se pode trasladar à Argentina. Fernandes não está preocupado com a saúde dos brasileiros apenas, claro, mas também com a dos argentinos, que podem ficar expostos à entrada do vírus vindo do Brasil. A evolução dos casos e mortes nos dois países mostra claramente a diferença entre quem é governado por um presidente que defendeu o isolamento desde cedo e outro que considerou a pandemia uma gripezinha. Cuando se inicia la cuarentena, Brasil y Argentina no tenían nada por millón de habitantes. Prácticamente era 0,01 fallecido por millón de habitantes. Es decir, una cosa decimal, algo muy mínimo. Fíjense cómo está hoy Brasil en términos de fallecidos por millón de habitantes y cómo está la Argentina. Quem vem do Brasil já é tratado lá na Argentina como uma possível fonte de contágios, mais ou menos como acontecia com os chineses lá no início da pandemia. O jogador de futebol Renzo Saravia, por exemplo, do Inter de Porto Alegre, passou a quarentena no interior do país, em Córdoba, e mesmo com Saravia seguindo todos os protocolos sanitários, o governo local exigiu que as 22 pessoas com quem ele teve contato quando chegou lá ficassem isoladas e fossem testadas. Um caso parecido foi visto no Uruguai. O presidente Lacalle Pou disse que o panorama brasileiro fez seu país ligar luzes amarelas e que a fiscalização nas fronteiras também seria maior. Em Rio Branco, que faz divisa com a cidade gaúcha de Jaguarão, 4 casos de coronavírus foram registrados em operários brasileiros que tinham ido trabalhar por lá. Outros 26 funcionários que vieram com eles foram obrigados a fazer quarentena. E na Colômbia, também existe medo pela entrada ilegal de pessoas vindas do Brasil, especialmente pelo risco que isso representa às comunidades indígenas, como acontece na cidade amazonense de Tabatinga, onde há registros de pessoas cruzando ilegalmente por terra e também de barco. Neste momento, em cada uma das fronteiras que separam o Brasil dos seus vizinhos, existe o medo de que a doença venha junto com as pessoas que saem daqui. Até mesmo Donald Trump, que está muito longe de ser um exemplo na resposta à pandemia, citou o Brasil como um caso negativo entre os países da América do Sul e cogita restringir os voos internacionais saídos daqui com destino aos Estados Unidos. And we're probably going to be doing that. Brazil has pretty much of an outbreak, as you know. They also went a different way than other countries in South America. If you look at the chart, you'll see what happened, unfortunately, to Brazil. No final de abril, o Brasil ficou de fora de um encontro de lideranças mundiais que incluía a Organização Mundial da Saúde, a Comissão Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron e até Bill Gates, que tem investido na busca de uma vacina. No lugar do Brasil,
O representante latino-americano nesse encontro foi a Costa Rica, que não por acaso tem uma das melhores respostas ao vírus no continente e a menor taxa de letalidade da região. A única nação com menos de 1% de mortes entre os pacientes infectados. Muito por culpa da ignorância do governo Bolsonaro e da onda anti-ciência que vem de carona com isso, o Brasil segue na contramão do mundo e está se isolando cada vez mais, menos da única maneira que deveria estar se isolando.